Todos conhecem o ditado, quem tem boca, vai a Roma. E esta é uma frase muito interessante da comunicação moderna. O que se quer dizer com essa frase? Bem, que quem tem a capacidade de se comunicar inteligivelmente vai aonde quiser até o fim dos seus objetivos. Os especialistas em gramática e linguística tentaram várias vezes descobrir a origem deste ditado e de outras frases populares. Segundo uma hipótese, a ideia é de que basta ter uma boca para ir a Roma. Isso talvez deveria ao fato de que as várias estradas pavimentadas daquela época eram todas de origem e estrutura romanas. Logo, bastava tomar uma estrada e perguntar se Roma estaria muito longe, que todos apontavam o caminho e você certamente acabaria chegando lá. Outra versão medieval diz que a origem desse ditado se deveu a uma corruptela do original. Segundo alguns, pelo fato de Roma ter crucificado a Cristo, o correto seria dizer quem tem boca, vaia, do verbo vaiar a Roma. Mas a frase sofreu semântica e hoje aparece no formato e que estamos acostumados a usar. Mas o que foi Roma? Como era viver dentro dos limites do seu império? Como era a vida diária dos cidadãos, funcionários, mulheres e crianças que viveram em seu meio? Como muitas civilizações do passado, Roma também possui uma versão lendária do seu surgimento. De acordo com a lenda perpetuada nesta antiga estátua de bronze do V século a.C., Roma teria sido fundada em 21 de abril de 753 a.C. por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba sagrada. O animal enviado por Marte, o deus da guerra e pai dos meninos, deveria protegê-los da ganância de um tio perverso que tentara assassiná-los. Ainda segundo a lenda, a cidade ganhou este nome, Roma, em consequência da briga entre os dois irmãos, na qual Remo foi morto. Rômulo, cheio de remorso, decidiu dar à cidade o nome do irmão, empregando a versão de sílaba Roma, que quer dizer uma forma um pouco simplificada de Remo. Por coincidência ou não, o certo é que o nome Roma também ecoa o nome de Rômulo, o que nos faz pensar que talvez o seu remorso ou arrependimento tenham sido os grandes motivadores assim. Apesar do achado arqueológico de uma caverna no Monte Palatino em Roma, que muitos acreditam ter sido o local onde a loba teria alimentado os meninos, grande parte dessa narrativa ainda permanece classificada como lema. E Roma, ao que tudo indica, foi fundada na verdade por povos etruscos em torno do 8º século a.C. Seja como for, o fato é que chega a ser uma tremenda surpresa histórica o fato de que uma pequena cidade-estado da Península Itálica teria se transformado num império que dirigiu o mundo com mão de ferro durante vários séculos de sua existência e ainda domina culturalmente boa parte da civilização ocidental. O Novo Testamento cristão, que se encontra na segunda parte da Bíblia Sagrada, traz diversas menções ao Império Romano. Aliás, uma das principais cartas escritas pelo apóstolo Paulo, aqui retratado nesta obra clássica de Rebrand, é dirigida especialmente aos cristãos que viviam na cidade de Roma. Estamos falando, é claro, da Epístola aos Romanos. Esta carta de Paulo, embora tenha sido uma obra-prima de sua teologia, é reputada por muitos como uma obra de difícil leitura e até cansativa. Aliás, uma das matérias mais difíceis num programa regular de teologia é exatamente o estudo teológico da Carta de Paulo aos Romanos. O que poucos, porém, sabem é que esta porção das Escrituras foi a mola propulsora de grandes revoluções intelectuais no cristianismo. Veja 4 exemplos marcantes. O primeiro e mais antigo vem de Aurelius Augustinus, o intelectual africano e líder da Igreja Cristã, mais conhecido pelo nome de Santo Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430 depois de Cristo e foi um dos mais influentes pensadores do cristianismo ocidental. Após anos de vida dissoluta e conduzida por uma filosofia de comportamento pagã, Santo Agostinho atribuiu à leitura da carta aos Romanos uma boa parcela de motivação para que ele mudasse de vida e convertesse à graça de Cristo. No livro chamado Confissões, obra-prima em que ele conta detalhes de sua conversão, Agostinho declara como a leitura aos Romanos o ajudou com suas dúvidas intelectuais. Ele diz: "Depois de ler este livro, eu não precisava ler mais nada, pois meu coração se encontrava cheio e com uma luz de certezas que parecia dissipar toda a sombra de dúvida que houvesse em minha mente." Outro grande gênio do cristianismo que foi altamente marcado pela leitura de Romanos foi o teólogo alemão Martinho Lutero, um dos pilares da Reforma Protestante no século XVI.
De acordo com seus biógrafos, foi no momento de grande angústia espiritual em que ele se sentia pior do que todos os pecadores, que a sua atenção foi voltada para outro texto de Romanos, que está precisamente em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, aonde Paulo, fazendo uma citação parafraseada do livro de Abacuque, escreveu o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero teve a sua vida transformada pelo estudo desse livro, e em sua transformação, ele transformou a própria história do cristianismo. Depois de Lutero, a carta aos Romanos foi influenciar os grandes reavivamentos ocorridos na Inglaterra por volta de 1700, e um jovem especial foi alcançado. Seu nome, John Wesley, o futuro fundador da Igreja Metodista, que em 24 de maio de 1738 ouviu um pregador lendo o prefácio de Lutero em seu comentário acerca da Epístola aos Romanos. Segundo seu próprio depoimento, quando ele estava lendo as palavras de Lutero acerca da carta aos Romanos e descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti meu coração fortemente aquecido. Entendi que deveria confiar somente em Cristo para obter salvação dos meus pecados, de mim mesmo e da morte. As passagens escritas por Paulo tornaram-se para mim como uma porta aberta ao paraíso. E não podemos deixar de citar um último influenciado pela carta aos Romanos, que também marcou a história da teologia moderna, num momento muito especial em que o liberalismo racional dominava as academias europeias. Estamos falando de Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX e um dos poucos que teve coragem de se opor ao regime nazista implantado por Hitler, com o apoio de acadêmicos e teólogos liberais. Sua principal obra, escrita em 1922, foi, mais uma vez, um tratado acerca da Carta de Paulo aos Romanos, que se tornou um divisor d'águas na história da teologia protestante e evangélica. Mas como eram os cristãos que viviam em Roma? A quem a carta foi originalmente dirigida? Como era o seu dia a dia? Que desafios espirituais e intelectuais enfrentavam aqueles cidadãos cristãos ali no seu viver diário? Em outras palavras, como era ser um seguidor de Cristo e morar em Roma nos dias do primeiro e segundo séculos de nossa época? Bem, nesta época, a cidade romana, como todos devem saber, era um centro nervoso de um poder que se estendia desde a Grã-Bretanha ao Nordeste, atravessando até a moderna Alemanha e também passando pelo Irã, voltando pelo Egito e estendendo novamente até a Península Ibérica. Um vasto e grandioso território, não é mesmo? O cristianismo penetrou em Roma provavelmente em virtude de alguns judeus residentes que ali voltaram depois dos dias das festas religiosas em Jerusalém, aonde tiveram oportunidade de ouvir o sermão de arrependimento pregado por Pedro e registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 10. Antigas tradições informam que Pedro liderou a igreja romana por algum tempo e teve ali o seu martírio por amor ao Evangelho. Paulo, é claro, também teve uma íntima conexão com a cidade e duas passagens de Atos 19, 21 e 23, 11 têm a sua declaração com o seu intento de pregar o Evangelho naquela grande cidade. O fato é que fortes indícios históricos nos dão conta de que lá pelo ano 49, a presença cristã entre os judeus de Roma era grande o bastante para gerar preocupações em alguns políticos opositores à mensagem de Cristo. Foi talvez por isso que Paulo, durante uma permanência de 3 meses na Grécia, conforme lemos em Atos 20, 2 e 3, resolveu escrever uma carta aos cristãos que residiam na capital do Império, conclamando-os especialmente a serem bons cidadãos, sem perder, contudo, a santidade que deveriam ter em relação ao Senhor Jesus Cristo. Isto foi por volta de 57 de nossa era, quando ele realizava a sua 3ª viagem missionária. O apelo de Paulo à santidade merece ser analisado. No começo da carta de Paulo aos Romanos, nós lemos as seguintes palavras: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz. Romanos 1, 1 e 7. A palavra santo aqui empregada, longe da conotação contemplativa que alguns possam ter,
se refere a pessoas separadas para uma vida santa, isto é, diferente daquilo que comumente se encontra por aí. Não necessariamente pessoas perfeitas ou certinhas demais, muito menos eremitas que fogem da vida social na clausura de uma caverna onde se sentem livres de tudo e de todos, inclusive daqueles que não deveriam ser úteis. Não é nada disso. Santo na Bíblia, que em grego se diz hagios, em hebraico kadosh, significa pessoas dedicadas ao Senhor, que vivem com a certeza de que estão sempre na presença reverenciável de Deus. Este era um grande desafio aos que viviam sob a tutela da grande metrópole romana, com sua cultura cosmopolita, em grande parte contrária aos ensinamentos bíblicos. Qualquer ação cotidiana de uma família romana estava associada a um rito, crença ou culto pagão. Pela manhã ou à tarde, eles se dirigiam a um altar como este, recuperado de uma casa romana de Pompeia, e invocavam a alma dos seus antepassados, chamados de penates, que originou a expressão almas penadas. Tal altar era chamado de lararium e tinha geralmente a figura central de um gênios, que era o espírito da fertilidade, responsável pela linhagem da família, ladeado por dois jovens dançando embriagados. Curiosamente, esses jovens tinham o nome latino de lares. Isto mesmo, a mesma palavra que carinhosamente usamos para referir à casa onde vivemos. Os lares eram originalmente divindades adoradas em Roma. Segundo a sua crença, esses espíritos foram anteriormente seres humanos que viveram na terra e, tornando-se espíritos puros depois da morte, pairavam ainda sobre a habitação em que uma vez moraram para vigiar e para guardá-la assim com cuidado, como um cão guarda os bens do seu dono.